Que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente, mas acima de tudo em nossos corações. E para a nossa meditação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, a lição de número 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto neste momento. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo dos propósitos superiores que abraça. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e açoito. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e leitores desta casa, só temos a te agradecer a grande oportunidade de aqui estar, Senhor. E te pedimos que possamos ser envolvidos pela energia desta casa, que é um hospital, é uma escola, para que possamos, Senhor, sair daqui renovados para os desafios do cotidiano da nossa vida. Te pedimos também que ampare a nossa irmã que fará o trabalho da noite, para que ela possa, Senhor, trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Bom, vamos então agora aos nossos avisos. As reuniões públicas do CEL são quintas-feiras às 9h30 e sextas-feiras às 20 horas. Para os irmãos que necessitarem dos dias das reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras às 9h e sexta-feira a partir das 18h45. Basta chegar cedo e solicitar este atendimento fraterno na recepção. No CELP temos diversos grupos de estudos. Evangelização espírita da infância, crianças de 3 a 12 anos, da juventude, mocidade, jovens de 13 a 21 anos e da família, responsável pelos evangelizandos e adultos interessados. Sempre aos domingos, de 10 às 11h30, de modo presencial. Temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita UERJ para adultos a partir de 22 anos. Nós temos ele de forma virtual, às segundas e quartas quintas-feiras de cada mês, de 20 às 21 horas, ou de forma presencial, aos sábados, de 16h30 às 18 horas. Sendo que neste final de semana, especificamente, não teremos nenhuma atividade de estudo por conta de atividades externas que estarão sendo desenvolvidas pelo movimento. Às terças-feiras à noite, o CELC realiza um trabalho com irmãos em situação de rua. Os participantes se encontram aqui no CELC às 19 horas. Quem quiser participar ou mesmo conhecer o trabalho, é só comparecer aqui no dia. Irmãos, também necessitamos de roupas, sapatos e brinquedos em bom estado para o nosso brechó. Quem puder doar, basta trazer e entregar na recepção. Desde já agradecemos pela colaboração. Temos também um aviso externo, que é a nossa tarde fraterna. Um homem chamado amor é o tema da tarde fraterna. A tarde fraterna é a reunião das casas aqui da nossa região, e ela vai acontecer no dia 7/4/2024, no domingo, às 18 horas, no Centro Espírita Discípulo de Bezerra de Menezes, que fica na Rua Primeira 258. Expositora Sandra Maria, do Centro Espírita Lar da Caridade. Todos esses avisos, quem quiser maior informação, basta procurar a nossa recepção. Bom, nós teremos agora um momento de arte espírita, que vai ser um teatro intitulado A Violência Nossa de Cada Dia.
Graças a Deus que você chegou. Você já viu o que está acontecendo por aí? Então, aconteceu algo? Aconteceu algo? Em que mundo você vive? Está em todos os noticiários. Eu queria ficar com o noticiário. Olha só, é muita maldade e violência. Sinceramente, eu não sei onde vamos parar. Não se preocupe, esse tipo de notícia me manda. Melhor que vai falar. Minoria? Você está prestando atenção no noticiário? Esse tipo de noticiário não vai. Já reparou que na maioria dos pontos somente para guerras, assassinatos e todo um pouco de espécies? Não tinha pensado nisso. Pode ter certeza que eles querem igual. Não faz nada fácil. E esse tipo de ibope mental ajuda a espalhar medo e segurança. Né? Vou dar um exemplo. Você já reparou o que acontece com os desafonados? Eles chamam a atenção, deixam os outros perdidos. Então, os desafonados rural chamaram a atenção e deixaram você encontrar são boas notícias sobre todo tipo de violência, cruzamento de forma negativa e os envolvem políticos. Mas até quando será desse jeito? Quando os bons mantêm violência se tornarem bons e não se utilizarem mais de Entendi. Nós clamamos por paz, mas ainda falta muita paz dentro da gente. Devemos pensar melhor o que está no nosso exterior. E podemos pensar no local. Tá certo. Então eu vou colocar uma palestra de YouTube do Céu. Você conhece? Claro que esse, deixa eu escolher. Tá bom. Nós agradecemos aos nossos irmãos, pelo trabalho da noite. E nós estamos continuando o segundo mês do nosso projeto educativo doutrinário, que é o PED, Construamos a Paz, Fazendo Bem. A expositora da noite será a nossa irmã Angélica Reis. Ela é da Sociedade Espírita Jorge, que fica na Rua Luiz Barbosa, 36, em Vila Isabel. E hoje o tema será guerras, assassínio e crueldade. Vibremos com a nossa irmã. É muita alegria, né? Que a gente aqui vem estar com vocês, compartilhar o estudo, né? E eu vou falar isso porque quando eu cheguei, alguém disse assim, a expositora. Na verdade, nós não somos expositores. Nós compartilhamos daquilo que nós temos a chance de estudar antes. Então, quando o Alexandre nos envia mensagem solicitando a nossa participação, ele já envia o tema. E aí nós vamos nos ambientando a esse tema e vamos nos dando a chance de mergulhar nessa proposta de estudo. Bom, então vamos começar, né? Existem os recursos humanos e existem os recursos tecnológicos, né? Então é bem melhor quando eles falham do que os humanos. Então vamos que vamos, né? Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre guerras, assassínio e crueldade. Esse tema ele está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que vai tratar sobre a lei de destruição. Então, antes de nós adentrarmos verdadeiramente ao tema, nós vamos fazer uma introdução, buscando primeiramente nos localizarmos. Eu gosto sempre de permitir que nós nos localizemos identificando quem nós somos. Diria uma amiga, quem nós somos na fila do pão? Então, quem nós somos? Nós somos espíritos. Não podemos esquecer disso. Nós somos espíritos imperfeitos. Eu aprendi recentemente com o nosso amigo Álvaro Crispino que nós somos espíritos imperfeitos desencarnados. Alguém vai dizer assim, desencarnado, Angélica? Nós somos desencarnados numa experiência no corpo. Então, esse
essencialmente somos espíritos e estamos passando por essa experiência física. E alguém vai dizer, mas você não está trazendo nenhuma novidade. Que bom! Porque a consciência de que nós somos espíritos e estamos no processo de aprendizagem permitem que nós modifiquemos a nossa visão, o nosso olhar diante dos fatos da vida. Aqueles que estão relacionados a nós mesmos e aqueles que estão relacionados às circunstâncias, à comunidade, à sociedade que nós fazemos parte. Além de lembrarmos que nós somos espíritos desencarnados numa experiência corpórea, é necessário lembrar que, em sendo espíritos, nós temos alguns atributos. Pertence a nós, e isso pertence a nós mesmos. Os atributos relacionados à inteligência. Inteligência é um atributo do espírito e não do corpo. Ou seja, aquilo que nós conseguirmos desenvolver nessa encarnação, quanto ao desenvolvimento da inteligência, do afeto, nós levaremos conosco. É atributo nosso. Da mesma maneira que a inteligência é um atributo do espírito, nós temos também o pensamento, a capacidade de formular pensamentos, de emitir esses pensamentos, de se comunicar através dos pensamentos. Comunicar, sim, são as sintonias, né? São as identificações ao longo da nossa jornada com os espíritos desencarnados, que estão nesse momento só no plano espiritual, como também no plano físico. Então, nós temos o pensamento. Somado ao pensamento, nós temos outro atributo que também é muito importante: consciência de nós mesmos, conhecimento de nós mesmos. Então, nós sabemos que ao longo da nossa jornada, nós precisamos desenvolver essa consciência de quem nós somos. E temos um outro atributo que é tão importante quanto os anteriores, que é o livre-arbítrio. Pertencem a nós esses atributos. Só temos esses 4, Angélica? Não, temos mais. Mas hoje nós vamos nos fixar nesses atributos. Por quê? Porque nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes como espíritos que somos e que temos como missão o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Ao longo de todas as nossas jornadas, ao longo das nossas existências, ao longo da vida do espírito que somos, nós vamos nos desenvolvendo. Para o quê? Para que nós possamos alcançar aquilo que nós chamamos de perfeição. A princípio, para nós, falamos de uma perfeição relativa, porque a nossa capacidade, a nossa vivência, o nosso grau de desenvolvimento identifica na perfeição alguns elementos de fraternidade, solidariedade, tolerância, né? A solidariedade, que é tão importante a todos nós, o respeito, a integração, a gentileza, nos livrarmos dos nossos preconceitos. Olha, isso tem a ver com o nosso processo educativo que fará de nós espíritos melhores. Eu sempre gosto da ideia de que em algum momento da vida do espírito que nós somos, ganharemos um planeta para administrar da mesma maneira que Jesus o tem. E aí é interessante perceber o seguinte, que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, e eu fiz essa brincadeira justamente por isso, é importante percebermos que vamos ganhando mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Bom, mas para todo esse processo acontecer, para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, para o nosso amadurecimento, ou seja, do espírito que nós somos, nós estamos inseridos num contexto de leis, que são as leis divinas, que em algum momento, sob o olhar apenas da matéria, nós iríamos perceber as leis estudadas pela ciência,
gravidade, a lei na biologia, né? A lei na física, na química. Então, sob o olhar da ciência, nós estamos inseridos num contexto de organização, de leis, que faz com que o sistema, o nosso planeta, funcione bem. No contexto social também, nós somos regidos por leis, né? Temos, no caso do nosso país, a nossa Constituição, temos, a partir da Constituição, as leis civis, né? As leis criminais, e assim por diante. Então, temos, enquanto seres assentados nesse planeta, leis que nos regem. E temos também leis morais. Então, quando falamos ou quando pensamos nas leis de Deus, é preciso pensar que, sob o ponto de vista da moral, ou seja, da nossa capacidade de distinguir o bem e o mal, nós também estamos num contexto de leis. Por quê? Aí lembrando, vai dizer lá Kardec, ou melhor, dirão os espíritos, que nós estamos regidos pelas leis naturais, que são as leis de Deus, que têm como objetivo favorecer que nós sejamos felizes. Ou seja, para que nós possamos alcançar esse grau de espíritos perfeitos, há todo um planejamento, todo um programa divino, da providência divina, que trabalha, que faculta para que nós possamos alcançar essa felicidade. E nós já sabemos que nós não seremos felizes quando nós nos afastarmos desta vida. Aí você diz, Angela, você tinha que falar sobre guerra, sobre assassino, você tem que falar sobre a crueldade, você vai na lei? Sim, porque a doutrina espírita ela vai nos apresentar um conjunto de 10 leis, né? Assim, lá como Moisés, lembra Moisés, né, que trouxe os 10 testamentos, os 10 mandamentos, falei errado, que estabelecia a relação entre nós e Deus, nós seres sociais, nós conosco mesmo. Depois tivemos Jesus resumindo a lei, essa relação numa relação de amor. E aí vem a doutrina espírita, que não modifica. Não é o objetivo da doutrina espírita modificar, mas ela vai dar praticidade, ela vai aprofundar, ela vai explicar melhor esta lei. E dentre um dos artigos dessa lei está a lei de destruição. A lei de destruição, pergunta Kardec, é lei da natureza a destruição? Responde os espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. Então, pensando nesta lei, na lei de destruição, pensando no seu significado, na sua razão de existir, nós iremos perceber que a lei de destruição está falando para a gente da transitoriedade do corpo. Isso não fui eu que falei não, tá? Eu fui buscar alguém que me auxiliou nisso. Está falando da transitoriedade da matéria. Tudo que pertence ao campo físico é transitório. Tudo que pertence ao campo físico é transitório. O nosso corpo é transitório. Esse espaço é transitório. Tudo que pertence ao campo físico é transitório. Então, quando os espíritos falam da lei de destruição, ele não está falando da destruição daquilo que é essencial, o espírito que nós somos, ou a perda dos nossos atributos. Ele está falando da necessidade de transformação da matéria e da relação que nós temos com a matéria. Então, a lei de destruição, que a princípio nos parece estranha, né? Destruir, é necessário destruir, não é necessário transformar. E nós todos passaremos por diversos processos de transformação. Se nós pensarmos na própria trajetória
da nossa atual encarnação, nós tivemos um momento de infância onde nós éramos totalmente dependentes. Nós tivemos um momento da infância um pouco mais adiantada, onde nós já começamos a desenvolver e apresentar as nossas características. Nos tornamos adolescentes, nos tornamos jovens, adultos e em algum momento passaremos pelo processo da morte. O nosso corpo, ele é um corpo que ele está sujeito a todas essas leis. Passaremos pela enfermidade quando for necessário, vivenciamos a dor quando nos é necessário, vivenciamos algumas limitações do corpo quando é necessário. E então, sabemos que toda essa relação com o material que aqui se encontra, um dia se exterminará. E o que ficará? O espírito que nós somos. A essência daquilo que nós vivemos, os afetos, as lembranças, as relações que estabelecemos, se foram relações positivas, se não foram. E aí a gente começa então a pensar o seguinte: se a lei de destruição tem como objetivo a transformação, mostrar, né, porque ela nos garante isso, ela demonstra a nós o que é essencial a todos nós. A transformação é essencial, mas a essência do que nós somos está exatamente em nós. Então não há o eliminar o espírito. O que há é eliminar aquilo que lhe pertence transitoriamente, materialmente falando. Em sendo assim, o que a gente pensa? Bom, se tudo é transitório, por que Kardec então propõe que nós falemos sobre a guerra, sobre o homicídio, sobre a crueldade? É que a nossa interpretação da lei de destruição, ela é uma interpretação equivocada. Nós não entendemos que a própria natureza já age no seu processo de transformação, de renovação. A própria natureza age. Ela não precisa da ação humana para que o processo se complete. Na verdade, o que se precisa da ação humana para que o processo se complete são as transformações que fazem parte da nossa missão. Afinal de contas, nós temos como missão nos tornarmos espíritos melhores, seres perfeitos da criação. Então a gente pergunta, a gente não, Kardec, né? Kardec. Eu fico querendo ser íntima de Kardec, aí já estou achando até que sou ele. Desculpa, Kardec. Então, uma questão aparece, que é a questão da guerra. Então Kardec pergunta, qual a causa que leva o homem à guerra? A guerra, ela será estudada, ela será analisada, contemplada de reflexão dentro do livro dos Espíritos. E é interessante que os Espíritos vão dizer que a causa da guerra, a causa mesmo da guerra, é predominância da animalidade que ainda existe em nós. Mas não só isso. Além da animalidade... fugiu Jesus. Além do fator ainda ligado ao animal irracional que ainda existe em nós, existe o desejo de atender as paixões. Então, guerra, como nós conhecemos, guerra armada, essa guerra onde nós temos o objetivo de nos colocarmos enquanto poder, né? Nos mostrarmos superiores materialmente falando sobre o outro, essa guerra ela é uma insanidade. Ela não tem nenhuma relação com a lei de destruição. Porque o objetivo dessa guerra não é a renovação. O objetivo dessa guerra armada, na maioria das vezes, é uma guerra voltada só para a manutenção do poder, para subjugar. Mas então guerra não faz parte da lei de destruição? Aí a gente precisa lembrar que mesmo nas nossas dificuldades, né,
dos nossos equívocos, a providência divina age para que haja alguma lição nesse processo. Então, nós vamos considerar a guerra como sendo parte da lei de destruição quando ela tem um objetivo. E que esse objetivo ele está relacionado à libertação, à liberdade. Quando a guerra está relacionada à liberdade, ela tem um objetivo que pode alcançar a lei de destruição. Pode alcançar a lei de destruição. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, ou melhor, os espíritos disseram, o que pode motivar uma guerra são as paixões. É verdade. Outro motivo que pode motivar uma guerra é realmente, a imperfeição humana que não compreende que nada do que está aqui nos pertence. O nosso corpo não nos pertence. Essa casa fisicamente não nos pertence. Os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos pais, os nossos amigos não nos pertencem. A experiência que nós temos com cada um deles, isso nos pertence. A memória, isso nos pertence. Então, pensando sobre este ponto de vista, nós estamos sempre equivocados. Então, quando promovemos guerra que não tenha relação com o bem-estar, que não tenha relação com melhores condições de vida, que não tenha relação com estabelecimento da fraternidade, do amor, nós estamos fazendo guerra simplesmente pelo poder. E é justamente essa guerra que não faz bem. Olha, Angélica, a guerra que faz bem? A guerra que faz bem. Aí, quando eu estava estudando, eu lembrei de você, Mahatma Gandhi, né? Pacifista indiano, que enfrentou o poder, o poderio do reino, da coroa britânica com a paz. Enfrentou a sua guerra contra todo um país. Na verdade, contra uma ilha, Se a gente pensar no poder britânico, ele é mais do que um país. No entanto, utilizando os seus recursos, utilizando os atributos do Espírito, ele lutou pela libertação. E todo esse processo foi um processo baseado na pacificação. Então, quando os Espíritos vão dizer que a guerra que nós podemos e devemos lutar, ele está dizendo que nós precisamos buscar os instrumentos que estão ligados aos atributos do Espírito para que a gente possa lutar essa guerra. Eu sei que é complicado, não é simples, porque o instinto de conservação bate a porta toda vez que nós nos sentimos ofendidos, de preservação, mas nós somos mais que o instinto. Nós já saímos dessa fase. Nós já sabemos que devemos utilizar a razão, devemos utilizar os nossos sentimentos quando pensamos nas possibilidades das guerras que devemos enfrentar. Até porque as guerras da atualidade, ela tem mais relação com aquilo que o Espírito precisa desenvolver do que necessariamente apenas a libertação. Lembrando que esta guerra, que tem relação apenas com desejos de mostrar poder, de subjugar, é uma guerra baseada no orgulho, na vaidade, no egoísmo. E a nossa guerra realmente é a guerra que busca combater em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Somos ou agimos com violência toda vez que essa violência interna exterioriza. E aí a gente pensa, mas eu não estou fazendo guerra não, Angélica. Você está falando essas coisas, mas não faz parte do meu perfil. Está vendo guerra na Ucrânia, está vendo guerra no Oriente Médio,
está havendo guerra em outros pontos, mas nós estamos em paz. Será que nós estamos em paz? Né? A nossa dramatização trouxe a questão do que nós simbolizamos. Muitas das vezes nós não somos instrumentos, mas propagamos. Principalmente quando a nossa visão não é educada. Quando nós não reconhecemos que o bem também tem espaço na nossa jornada. Quando reproduzimos que esse mundo não tem mais jeito. Muitas pessoas dizem isso. Esse mundo não tem mais jeito, o passado era muito maior. Aí a gente vai ver a história, vai estudar e pensa, será que era melhor mesmo? Será que era melhor mesmo? Ou nós estamos vivenciando o melhor momento da humanidade? Por quê? Também sabemos que o espírito não anda para trás. A gente anda para frente, é para o alto e avante, como diria o Superman. Se é para o alto e avante, nós estamos no melhor momento da nossa vida. Mas é claro, existe guerra e ela é cruel? Sim, ela é cruel. Existe a guerra e ela propõe, né? Ela utiliza-se como recurso a possibilidade do homicídio, a possibilidade do assassinato. E para nós que já estamos, né, caminhando com os conhecimentos da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, essa pergunta, né, sobre o olhar de Deus, da providência divina, se devemos ou não devemos utilizarmos do assassinato, essa resposta é bem óbvia para a gente. Claro que não. Sobre o olhar de Deus, esse não é um recurso. Mas vamos pensar que, pela misericórdia divina, sempre há atenuante. Olha, Deus é muito bom para a gente, né? Atenua o tempo inteiro. Quando a gente está lá no mundo espiritual, você diz, eu quero ir para a Terra agora e resolver todos os meus problemas. Aí você faz uma lista e ele diz, minha querida, só 10% dessa você é capaz de conduzir. E quando está na avaliação das nossas ações, a providência divina novamente age. É claro que nós esperamos sempre de Deus o castigo. Nós esperamos. Por quê? Porque nós somos assim. Nós tendemos a reagirmos. Nós tendemos a sermos violentos nas nossas ações. E aí, quando a gente pensa no assassinato, nós pensamos sobre o mesmo ponto de vista. Nós olhamos para essa ação e pensamos, esse merece o castigo eterno. Mas vamos lá, a outra situação. Estávamos falando da guerra e sabemos que, por exemplo, quando um país entra em guerra, os membros, principalmente os homens, né, que têm, pensando no Brasil, que têm a obrigação de se alistarem, eles têm o dever civil e militar de estarem atuando nessa guerra. Assassinato, nós sabemos, é contrário à lei de Deus, porque é um direito do espírito ter a sua encarnação e é um direito desse espírito cumprir aquilo que ele veio fazer nessa atual encarnação. Então, quando nós nos utilizamos de artifício que tira a vida do outro, nós estamos atrapalhando a sua trajetória. E é justamente aí que está o crime. Porque, na verdade, o corpo é perecível. Nós não matamos o espírito. O crime está em justamente nós interferirmos na trajetória daquele espírito que tinha uma programação e, por isso, merece, tem o direito de cumprir o que ele veio cumprir. Mas nós vamos para a guerra. E indo para a guerra é uma possibilidade, matar ou morrer. É uma possibilidade. E se alguém comete um assassinato justamente nessa ação das guerrilhas da guerra, aí entra a avaliação da possibilidade da crueldade. Lembrando que crueldade é aquele que se utiliza da perversidade, né? A pessoa perversa. Crueldade
é a extensão, é o desejo de ver o outro sofrer, sentir dor. É a ação da crueldade. Então, se você estiver ou numa guerra e precisar se defender, por isso você ataca, e aí tem como consequência um assassinato, a lei divina vai levar em consideração a sua intenção. Se aquela ação realmente era de defesa ou se a crueldade estava instalada. Isso serve para o momento da guerra, isso serve nas relações onde os assassinatos acontecem e a gente justifica a legítima defesa. Ou seja, nesse processo de guerra, de assassinato, o que é mais importante? A intenção do espírito. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é da crueldade? Se ela não for, isso será levado em consideração. Eu estava estudando, aí fui assistir umas palestras sobre esse tema, e aí fugiu agora o nome do palestrante. Ele dizia que, muitas das vezes, nós seremos responsabilizados pela nossa intenção, pela crueldade imposta, e nem sempre seremos responsabilizados pelo ato em si, que é o assassinato. E nós sabemos disso, as nossas leis humanas levam isso em consideração, se tem vontade ou não. Mas, de qualquer maneira, nós já sabemos então que guerra, assassínio, vai criar um trio somado à crueldade. A crueldade, poderia alguns dizer que ela faz parte da lei de destruição, porque ela tem a capacidade de destruir mesmo, mas ela não é instrumento da providência divina. A crueldade é ação humana. Precisamos lembrar que nenhum de nós foi moldado a fazer o mal. Nenhum de nós reencarna com a missão de produzir o mal. Todos nós reencarnamos para que possamos nos alinhar à lei de Deus. E esse alinhamento à lei divina tem relação com utilização do máximo da nossa habilidade de propagação do bem. Então, a crueldade não faz parte da lei de destruição. Na verdade, ela é a expressão do pior que nós podemos produzir. E aí a gente fica pensando, né? Tá. Guerra, assassínio, crueldade. O que isso tem em relação com a gente? Aí, vamos pensar em nós. Que nós estamos nas guerras, que já temos agora condições de pensarmos. Algumas perguntas, quando eu estava fazendo esse estudo, me vieram à cabeça. Entre elas, veio a seguinte questão: estamos promovendo guerras, cometendo assassinatos e sendo cruéis nesse contexto social e moral? Por que eu pensei nisso? Né? Por que eu me permiti esse questionamento? Vieram outros. É que nós travamos as nossas guerras. Nós contribuímos ou não com a guerra que está aí. Estamos travando, por exemplo, uma guerra urbana. Essa é uma realidade, por exemplo, da nossa cidade. Estamos travando uma guerra urbana. Estamos travando uma guerra social, onde nós ainda estamos aprendendo a reconhecer os direitos do outro, onde nós estamos aprendendo a respeitar as diferenças étnicas, onde nós estamos aprendendo a necessidade de colocar em prática a lei de igualdade, reconhecer a todos como iguais, onde nós estamos aprendendo a lidar com os recursos materiais que nós temos, para que não possamos viver apenas pelos excessos, pelo supérfluo, e reconhecendo que neste momento algumas das pessoas que fazem parte da nossa sociedade estão vivendo sem mínimo. E nós
estamos nos excessos. É uma guerra que nós precisamos travar, que tem a ver conosco, que tem a ver com os nossos sentimentos. E muitas das vezes, ao taparmos os nossos olhos, ao desenvolvermos o que, aí desculpa, meu amigo Alexandre, mas ao meu ver, é o pior dos sentimentos, pior do que o ódio, a indiferença. Nós desenvolvemos a indiferença e deixamos de nos sensibilizarmos com aqueles que estão na nossa volta. Não só materialmente falando, mas emocionalmente falando. Essa é uma guerra que nós precisamos travar. Nós estamos, muitas das vezes, sendo cruéis com as nossas palavras, que ao invés de levantar, de auxiliar, muitas das vezes são palavras que fazem com que morra a vontade, por exemplo, do desenvolvimento de uma habilidade, que assassina a vontade do outro de ser feliz, que diminui o outro. Então nós podemos ser cruéis, sim. E essa crueldade, ela leva muitas das vezes a morte da coragem que o outro está tendo de despertar em olhar a sua jornada de outra maneira. Pensando ainda sobre esse tema, várias questões vieram. Uma delas que eu registrei é: se a guerra é necessária para a conquista da liberdade e o progresso, já falei, quais lutas devemos travar? A gente precisa pensar. A luta pelo conhecimento. Precisamos compartilhar conhecimento, desenvolvimento intelectual, moral. Precisamos compartilhar através dos nossos exemplos o quanto nós, conhecedores, seguidores do Cristo, podemos evoluir, o quanto nós ganhamos justamente por aceitar esse mestre como guia e modelo da nossa vida. Não na falácia, mas na ação. Essa é uma guerra que nós devemos travar. A guerra pela educação, a guerra pela qualidade de vida, no sentido de dar ao outro a possibilidade do tratamento de saúde, da alimentação necessários. Essas são guerras que nós devemos travar. E aí, se nós precisamos e podemos travar essas guerras, nós precisamos pensar que, antes de mais nada, precisamos lidar com quem nós somos. Com quem nós somos. Travar, se colocar como aquele que luta, uma luta social é olhar para si. Precisamos lidar com o orgulho que ainda faz parte de nós. Precisamos lidar com a avareza que às vezes ainda está em nós. Precisamos lidar com as questões que são verdades para nós. Precisamos lidar com as nossas habilidades e qualidades. Precisamos lidar. A doutrina espírita nos convida a sermos verdadeiros conosco. Ela não nos condena, ela só convida à reflexão. Orgulho, egoísmo, são, nós sabemos, as chagas da humanidade. Se os espíritos já nos informaram isso, significa que nós também ainda possuímos orgulho e egoísmo. E estamos no nosso exercício diário de superarmos, de transformarmos. É aí que a lei de destruição vai atuar em nós, no espírito que nós somos. A princípio, ela atua na natureza nos convocando mesmo, pela observação, pela convivência, a reconhecermos o que nos pertence e o que não nos pertence, demonstrando a necessidade do renascer. Mas, pelo exercício interno, é que nós vamos atendendo. E aí, pensando em tudo isso, vamos lá de novo, né? Lembrar da essência que nós somos. Que nós temos um objetivo. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Qual é o objetivo de, nesse momento, eu ser Angélica, a mãe Alexandre, outra Marcos, uma Soraya, outra Fernanda? Nós precisamos lembrar
o nosso objetivo? Novamente, lembrando que assumimos essas personalidades através do nosso corpo para que possamos evoluir. E nessa evolução, e olha, a providência é maravilhosa. As leis de Deus ofertam a cada um de nós a reencarnação. A reencarnação, ela é uma prova, uma consequência da lei de destruição. A cada novo corpo, uma possibilidade de nova experiência. Mas neste novo corpo, nós levaremos a experiência espiritual que vivenciamos. A cada nova vida, nova possibilidade de desenvolvimento. E falarei até mais, nova possibilidade de alcançar quem nós somos. Porque levamos a cada encarnação a inteligência, o conhecimento que temos de nós mesmos, ampliamos o nosso livre-arbítrio, ampliamos o nosso pensamento. Olha só que maravilha! Olha que maravilha! É a lei de destruição. Logo, quando Kardec propõe que pensemos nas guerras, que pensemos no assassínio, que pensemos na crueldade que nós podemos produzir, ele está pedindo que nós pensemos em quem somos, como estamos atuando. E é bom, isso eu acho um presente maravilhoso para todos nós, é que o melhor de tudo é saber que seremos responsabilizados por todas as nossas ações, mas teremos novas chances de adequarmos as nossas ações. Por quê? Porque cabe a nós, nessa encarnação, na próxima, vivermos tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento. Isso inclui tudo mesmo. Às vezes nós nos revoltamos, nós nos questionamos, né? Por que eu estou passando por isso? Por que meu ente querido está vivendo uma dor, uma doença? Mas nós esquecemos das lições contidas no nosso processo, naquela vivência diária. Esquecemos das lições. Esquecemos que somos espíritos imortais. Logo, toda e qualquer dor, toda e qualquer dificuldade cessará. Mas já temos consciência que as situações fáceis e difíceis da nossa vida sempre contêm lições. O que acontece, né? O que acontece é que muitas das vezes, quando estamos nos momentos mais fáceis, a gente se acha, se permite, acredita que a vida pode nos levar. Infelizmente, no nível que nós estamos, nós ainda precisamos da ferramenta chamada dor. E nós compreendemos isso. E podemos ver o mundo com esse olhar. Se hoje ainda experimentamos tantas guerras, ainda vivenciamos tanta crueldade, se hoje ainda há povos que precisam lutar pela sua liberdade, se hoje ainda há fome, ainda há dificuldades, essa é fruto, ou essas situações, elas são fruto da ação humana. Porque a grande lição ainda continua sendo a mesma, o amor. Nós ainda estamos permitindo, infelizmente, ainda estamos permitindo que a expressão da humanidade somada às paixões nos tome, nos conduza. Por quê? Porque nós sabemos que os instintos, pelos instintos, não há problema. Ninguém observa um animal machucando, matando, se podemos falar assim, pelo seu bel prazer. Na verdade, é sempre num processo de alimentação, de busca, de manutenção da sua própria vida. Somos nós, diante das paixões, que ainda utilizamos desses instrumentos, dessa pequenez, que ainda nos ofendemos e achamos que as nossas honras precisam ser lavadas com sangue.
Você vai dizer, que isso, Angélica? Eu não faço isso. Faz sim, porque quando alguma coisa lhe acontece, você pede justiça, e muitas das vezes a nossa justiça é a justiça da vingança. Não é a justiça de quem espera a providência divina agir e responsabilizar aquele que agiu de uma maneira equivocada em nossas vidas. Muitas das vezes é a vingança mesmo que nós queremos. Talvez até pelo nosso crescimento, pelo desenvolvimento das leis, nós não peguemos mais uma faca e vamos lá agir como agíamos no passado. Mas muitas das vezes o instinto está lá. A gente chama de justiça aquilo que necessariamente não é justo. Porque a justiça ela tem relação com a observação e com a prática e o desejo de que o direito do outro seja respeitado da mesma maneira que eu quero que o meu também seja. E por isso, a gente vai pensando então, e como não promover guerra inadequada? Como não ser cruel? Não tem outra coisa, né, gente? A gente vai ao Evangelho, porque lá tem a nossa resposta, não é verdade? A gente vai a Jesus, a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pensando nisso, como não me permitir a esta onda de crueldade? Como não me permitir ser conduzida por essa soma de pensamentos que muitas das vezes faz com que nós tenhamos uma leitura equivocada? Desculpa, mas eu saí do lugar. Primeira coisa é pensar que nós precisamos nos educar. Educação. Kardec já nos fala, né? Educação é um processo onde nós vamos adquirindo novas características. Nós precisamos mudar. E isso inclui fazer escolhas saudáveis. Leitura saudável. Leitura do mundo saudável. Isso inclui necessariamente pensar que estamos inseridos nesse mundo, mas não precisamos consumir tudo que o mundo nos oferta. Sabe aqueles programinhas que só falam coisa ruim? Realmente a gente precisa aprender. Por quê? Porque a vida não é só maldade. A vida também possui coisas boas. Nós estamos na melhor encarnação da nossa trajetória. E lá no Evangelho, ele vai dizer o seguinte: se nós queremos estar atentos quanto a essas ondas de violência, porque guerra, assassínio, crueldade gera violência. Se nós queremos estar atentos, se nós estamos aderindo a nossa onda, é necessário pensar que a caridade regula a conduta do homem. A caridade regula a conduta do homem. Eu vou até ler. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Nós não queremos ser vítimas de violência. Nós não queremos ser violentados. Nós não queremos que as pessoas passem por cima das nossas opiniões. Nós queremos justiça. Então, que possamos agir de maneira justa, pelo menos tentar ser justos. Que possamos agir com o outro da maneira que a gente gostaria de que agisse conosco. Essa é a máxima do Cristo. Educar a visão, educar a audição, os gostos e os ímpetos favorecerão que a gente supere essas ondas de violências, que a gente supere essa ambiência que nos leva, muitas das vezes, à conclusão de que o mundo não tem mais valor, porque ele tem valor. O valor do mundo está associado a nós. Se nós somos valorosos para a criação, esse mundo tem valor. E lembrar que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, uma lei. Uma lei.
Então, sabemos que promover guerras insanas, promover assassinatos, sermos cruéis, não está na lei. O que está na lei? Promover a paz. Mas que essa paz seja fruto, interno. Porque se por dentro nós ainda nos permitirmos a violência, a paz não se realizará. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Angélica por falar conosco, que ela possa retornar mais vezes aqui à nossa casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, que possamos neste momento, com os corações abertos, receber do alto, Senhor, a luz que aqui penetra. Que essa luz, Senhor, penetre no nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, fazendo com que nós sintamos, Senhor, aliviados, mas acima de tudo, Senhor, nos sintamos felizes porque sabemos que temos um Pai que nunca nos abandonou. Que possamos sair daqui, Senhor, energizados, felizes e confiantes na grandeza do Ser humano. Pois tudo podemos suprimir quando confiamos em Ti. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje e amanhã, graças a Ti, Senhor. Nós agradecemos a todos e desejamos a todos um futuro tranquilo dos seus lares. Um ótimo final de semana.